Afonso, né, nesse segundo capítulo, nessa segunda etapa do nosso episódio 2, estamos aqui conversando com o professor Dr. Afonso Bart, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também coordenador do INPRA, do Instituto Nacional de Pesquisa com Resistência a Antimicrobianos, uma instituição financiada pelo CNPq, né, um Instituto Nacional de Pesquisa, do qual ele é coordenador e que está como parceiro nosso no programa de hoje, né? Professor Afonso, eu lembro que no início da década, e no início no início do século, né? Na década passada, 2000, 99, 2000, né? Somos microbiologistas old school, né? Estamos aí há um certo tempo no mercado, né? Existia a grande preocupação com bactérias multiresistentes, eram os cocos gram-positivos, Staphylococcus aureus, cada vez mais resistente, né? Resistente a várias drogas disponíveis no mercado. Isso. Você falou na parte 1, né? Hoje, mais de 90% resistente à penicilina. Mas surgiram drogas, né? Surgiram as penicilinas resistentes a penicilinases, né? Aquela velha briga do homem tentando desenvolver um antibiótico novo, a bactéria desenvolvendo um mecanismo de resistência novo e tal. E aí surgiu o Staphylococcus aureus MRSA, né? Que surgiu lá fora na década de 60, mas aqui no Brasil começou a ser muito mais comentado nos anos 80, 90 piorou bastante, anos 2000. E aí, essa epidemiologia, a gente tinha uma grande preocupação com os gram-positivos, Staphylococcus aureus, enterococo, inclusive resistente à vancomicina, né? E, de repente, os gram-negativos começaram a tomar conta, né? Então, eu queria que você relatasse para nós, você que vivenciou isso, né? Como foi essa transição aí? Isso é bastante interessante, de novo, né, na microbiologia, essa dinâmica da resistência ou da evolução da resistência nas bactérias. Bactérias gram-positivas, como o Staphylococcus já falou, foram, e eu diria antes disso, 1970, 1980, eu me lembro até de ver um professor preparar o tal do Miller-Hinton salgado, né? Tinha que adicionar NaCl para detectar a resistência à oxacilina de forma mais efetiva em Staphylococcus, que era o grande problema de resistência. Depois, então, com o enterococo, como tu já comentaste, né? Mas eu não tenho uma explicação exata para isso, mas houve uma mudança muito clara, né, de resistência em bactérias gram-positivas para bactérias gram-negativas. Tá? O que acontece? Termina, talvez, o que se pensou quando entrou o primeiro carbapenêmico, se pensou que se resolveria a resistência em bactérias gram-negativas. E depois de novo, né? Depois de novo a droga milagrosa dos anos 80, né? Se eu tomar Desculpe. E aí se viu que isso não aconteceu, né? Então, o que a gente vai abordar, ainda com um pouco mais, as carbapenemases, né? Da resistência devido à carbapenemase. Então, teve essa mudança da resistência. A grande preocupação são bactérias gram-negativas. E isso persiste, né? Começou nos anos 2000 e continua até hoje, né? Quer dizer, cada vez mais elas foram predominando, né? Talvez, né, Afonso, a gente não tenha a resposta exata, mas talvez isso tenha a ver com a questão do uso de determinadas drogas antes até dos carbapenêmicos, né? Das cefalosporinas de terceira geração, que ficaram muito em voga ali nos anos 80, 90. Depois veio o cefepime, uma droga de quarta. E aí a resistência nos gram-negativos, assim como a gente escalou no antibiótico, a bactéria escalou na resistência, né? Então, surgiram lá a resistência à cefoxitina, né, por AMP-C e tal, depois a resistência à céfalo de terceira geração por ISBL, que era uma enzima mais potente, até chegar no que você comentou da resistência às carbapenemases, né? Não, então, sem dúvida. Eu fui direto ao final e tu realmente fizeste esse escalonamento, que é importante mostrar, né, como também gram-negativos, as bactérias eram bastante sensíveis, aí cefalosporinas eram muito efetivas, e aí surgiram resistência às cefalosporinas, as famosas beta-lactamase de espectro ampliado, e aí então necessidade do carbapenêmico, que teria resolvido o problema como um todo, e se viu que isso não aconteceu. Mas realmente é de forma escalonada também nas bactérias gram-negativas os mecanismos de resistência, né? E aí eu acho, né, Afonso, a gente retoma a importância da microbiologia, né? Do aluno, do profissional que está nos seguindo, nos acompanhando, saber que existem diferenças estruturais, como a gente comentou na primeira parte, né? De vírus para bactéria, entre as bactérias também. Perfeito. Então, assim, o fato de você conhecer a estrutura da bactéria gram-positiva e saber que ela tem uma única membrana e uma parede só de peptídeo glicano, a gram-negativa tem duas membranas, né?
E entre essas duas membranas cria um espaço de concentração de enzimas beta-lactamases, né? Que são as mais importantes como mecanismo de resistência nos gram-negativos, né? Perfeito. Isso que tu explicou justifica por que a produção de enzimas por bactérias gram-negativas que degradam antibióticos é muito mais efetiva em bactéria gram-negativa do que bactéria gram-positiva. Exato, né? exato. Sem dúvida. E aí essas enzimas também, muitas delas estão em plasmídio, né? Isso. E o plasmídio a gente sabe que é uma forma de transmissão muito fácil, horizontal, né? Entre bactérias não relacionadas, não aparentadas, enquanto que uma alteração do tipo mutação é só de célula-mãe para célula-filha, né? Então acho que esse conjunto de fatores aí ajudou muito os gram-negativos a disparar, né? Eu acho que eu devo comentar, é bem importante comentar, um trabalho que tu és o último autor, bem importante no Clinical Infectious Disease do ano passado, né, Marcelo? Um estudo aí de 7 anos, mais de 80 mil mais amostras, de 80 mil testes de pesquisa de genes de resistência, onde se viu, entre outras várias informações, que a tal da NDM, né, essa metalo-beta-lactamase, originalmente da Índia, da Nova Delhi, que por isso tem esse acrônimo NDM, ela não era muito prevalente no Brasil. A carbapenemase mais comum é ainda, mas era muito mais prevalente, era a KPC, a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, e o que se viu, o que já se tinha alguma noção, e foi muito bem demonstrado nesse trabalho do Marcelo, é que está havendo se não uma troca, mas um aumento muito maior de resistência a carbapenêmico devido a essa carbapenemase, a NDM. E acho que a importância disso, né, Afonso, é que a NDM, ela não só confere resistência a carbapenêmicos, mas a novos beta-lactâmicos ligados a novos inibidores de beta-lactamase, como a ceftazidimab-bactam, né? Então a gente está aguardando ansiosamente a chegada no mercado, né, de composições como o Astrionam-avibactam, que vai inclusive inibir a NDM, que está num crescimento aí vertiginoso, né, no país todo. E, Afonso, eu sempre gosto de mencionar que esse trabalho, claro, tem uma relevância, uma importância para a epidemiologia, saúde pública do país, né? Mas foi um trabalho aí a muitas mãos, né? Então tem dados de todos os LACENs do Brasil, né? E tem equipe do Ministério da Saúde, da área de resistência trabalhando, né? Professores da Unifesp, colaboradores nossos do LACEN também, né? Do Paraná e de outros estados. Então, é um grande grupo de cientistas que conseguiu fazer um trabalho desse que é praticamente inédito no país, né? 7 anos de epidemiologia de genes de resistência do tipo carbapenemase. Trabalho extremamente importante, né? Que vamos dizer assim, que bota informação base, vamos dizer assim, estabelece um padrão claro, né? O que vai acontecer depois, né? Isso. Eu devo comentar, Marcelo, que um dos professores que atua no INPRA, o professor Alexandre Zavascki, como tu conhece muito bem, ele tem um... Vocês me desculpem, tá? Mas é que eu estou me recuperando ainda uma questão respiratória. Então, o professor Alexandre Zavascki está orientando uma tese de doutorado, né, que é a Laura Antocheves que está fazendo, de um trabalho, não é semelhante, mas um trabalho de corte transversal de 6 meses em 14 hospitais no país, das 4 principais regiões, só a região norte que não. E nesse trabalho, o que eles... aliás, esse é só de infecção da corrente circulatória, ou seja, né, só infecção no sangue. Né? Viram resultados muito semelhantes ao que tu coloca, ou seja, maior prevalência de KPC, mas NDM também aumentando, bastante prevalente. Né? Aliás, a gente não está quase mencionando a Cinetobacter aqui, que é uma bactéria muito importante, se tornando muito prevalente, com o gene de resistência OXA23, né, que é uma outra carbapenemase, e é também, como demonstrado no trabalho que tu foste o último autor, o mais, de maior percentual né, nessa bactéria. Em torno de 95% dos acinetos, né, que são resistentes a carbapenêmicos, produzem a OXA23. Mas esse trabalho da Laura, orientado pelo Alexandre, ele tem uma questão interessante, que ele é um corte transversal, mas com uma expressão interessante, aninhando uma coorte de 28 dias de segmento dos pacientes, para ver a real evolução do paciente quando infectado com uma bactéria resistente, conforme o tratamento que vai utilizar, né?
como é que vai ser a recuperação ou não do paciente nesse período de 28 dias. Né? Então, extremamente importante. Uma questão clínica aí bastante do acompanhamento, importante. Né? Do acompanhamento. E essa questão é muito polêmica, né, Afonso? E acaba, de uma certa maneira, atrapalhando os números reais quando não se faz esse acompanhamento, que a maioria dos casos os pacientes estão lá não sob pesquisa, né? Exatamente. Então, você tem a velha questão, né? Morreu de ou morreu com, né? O que eu quero dizer com isso, pessoal, para quem está nos ouvindo, né? Você pode ter várias comorbidades internas, faz uma infecção pulmonar por bactéria multiresistente e essa infecção acaba levando você a óbito. Mas como você internou pelo Covid, internou com diabetes, internou por uma cirurgia, às vezes, muitas vezes a causa de óbito vai lá como complicação de diabetes mellitus, complicação de processo cirúrgico, mas quem efetivamente levou o paciente a óbito foi a bactéria multiresistente. Então, isso ainda tem muita dificuldade para você levantar números seguros sobre isso no Brasil. Né? Então, por favor, professor. Mas esse tipo de trabalho que o Alexandre está coordenando, ele realmente consegue talvez vá trazer informações em relação... Essa luz sobre essa dúvida. Essa luz sobre isso. E eu preciso comentar que é muito importante esse tipo de trabalho, né? Porque a epidemiologia, ela é a epidemiologia da resistência, ou seja, os tipos de mecanismos de resistência, eles não são o mesmo em todo mundo. Por exemplo, na Europa, as carbapenimases mais comuns nem sempre são as mais comuns aqui no Brasil. Exato. A famosa Oxa 48, que é muito comum na Europa, em alguns países, aqui no nosso país ela é extremamente baixa a sua prevalência. Sim, né? exatamente. E isso é interessante. Então, assim, muitas vezes nós vamos precisar de alguma forma de avaliação da resistência, do tratamento da resistência, que ela eu ia dizer regional, não, mas que ela é nacional e que talvez não vá seguir um padrão europeu ou mesmo norte-americano. Então, por isso que esse tipo de trabalho é bem importante, da gente conhecer bem a epidemiologia local. Nós temos um outro trabalho em andamento, está em fase final de redação, que são 12 países da América Latina. Né? Então, trazendo aí de primeira mão para vocês, isso que a gente vê no Brasil, a gente vê quase em toda a América Latina, mas quando você começa a separar por país e por... América Central, América do Sul, você vê que na América Central a NDM já vinha aumentando há muito mais tempo. E os índices lá estão maiores também. Né? Claro, as primeiras cepas começaram a circular por ali e tal, né? Depois da Colômbia, daí foi Paraguai, Uruguai, aí chegou no Rio Grande do Sul, né? A primeira NDM do país ali, você foi um dos autores que isolou, uma das primeiras no Brasil. Mas assim, por muitos anos a incidência de NDM era bem baixa, bem baixa. E de repente, 2018, 2019, e aí começou, né? Antes mesmo da pandemia. Exatamente. A pandemia só veio agravar mais. E você já viu alguma hipótese, tem alguma opinião sua sobre... Eu sei que um dos primeiros artigos quem publicou foi o seu grupo, né? A Priscila publicou, né? Essa Priscila Winker, e que hoje está aí na OPAS, né, na Organização Pan-Americana de Saúde, como consultor, e está trabalhando com esse tema, né? Mas queria que você comentasse um pouco disso. De novo, vou ter que vir com essa palavra, há uma complexidade grande para o entendimento, por que aumenta uma determinada carbapenimáse. Pensando especificamente na NDM, nós temos um trabalho, né, o trabalho de mestrado da Maiana, né, orientado pela professora Andresa, que nós olhamos... fizemos sequenciamento de todo o genoma de 22 Klebsiella pneumoniae coprodutoras de KPC e NDM. Tá? Focando em NDM, tá? Que é o que a gente está... Por que NDM está aumentando? Né? O que nós vimos? As NDMs, infelizmente, apenas 2 que nós tínhamos lá antes de 2020, tá? Que eram coprodutoras, elas tinham esse gene presente num plasmídio, né, como você estava falando, é um elemento plasmídio, é um elemento genético móvel que carrega, né, que carrega genes de resistência, num plasmídio que tem um tamanho de 250 mil pares de base. Grande. Grande, um plasmídio muito grande. Tá? E num transposon TN3000, tá? Que não carrega genes de resistência, não carrega muitos genes de resistência para outros antibióticos. O que nós vimos com 16 amostras depois de 2022, tá? Que o gene NDM ele está em outro plasmídio, tá? De 170 mil pares de base só, bem menor que o de 250 mil, tá? Carreado por um transposon composto, complexo, aí, com, enfim, IS26 nas suas extremidades
E esse transposon carrega genes de resistência para vários outros antibióticos. Então, se a gente quiser considerar esse trabalho, ele não é o único, que teria que ser vários, tem que ter vários trabalhos, mas parece que a NDM ela saltou de um plasmídio muito grande, que é mais difícil de conjugar. O que é conjugar, né? É uma bactéria transmitir esse material genético para outra bactéria, para um plasmídio menor. E cujo transposon tem maior número de genes de resistência. Então, aquilo que se falou muito do tempo do Covid, né? Nem todo paciente era tratado com carbapenémicos, mas muitos desenvolviam resistência por bactérias resistentes a carbapenêmico. Então, assim, muitas vezes não é necessário o tratamento com aquele antibiótico específico para desenvolver resistência para ele. Se ele está num plasmídio com vários genes... Se ele está num plasmídio, o gene de resistência ao carbapenêmico está num plasmídio, que tem o gene de resistência a cloranfenicol, a tetraciclina, antibióticos aminoglicosídeo é mais importante mesmo, até as quinolonas. Usar aminoglicosídeo, usar a quinolona, vai selecionar a bactéria com aquele plasmídio que vem junto, vamos dizer assim, o gene vem de brinde ali e potencializa ainda mais, né? Ainda mais um plasmídio de menor peso molecular. E que se dissemina mais fácil. Né? Então, assim, esse é apenas um trabalho, mas que talvez jogue alguma luz aí. Não, mas é uma hipótese bem interessante. Da evolução de plasmídios nesse tipo de bactéria. Né? E essas análises, né, Afonso, da epidemiologia e da mudança epidemiológica, elas são muito complexas, né? Sim. Porque nós já tivemos juntos em congressos em que se discutiu por que a OXA48 é tão baixa a incidência no Brasil e por que é tão alta na Europa, em alguns países, pelo menos da Europa, né? Isso. E a gente começa até a pensar aí, dentro do contexto que a gente falou na parte 1 do episódio 2, né? Dentro do contexto de saúde única, que até questões climáticas podem estar afetando isso. Sem dúvida. Né? Então é realmente um problema complexo. Mas que bom, não conheci esse artigo. Não, ele não saiu ainda, vai sair ainda. Os dois que eu mencionei, se Deus quiser, vão ser publicados esse ano. Então não esqueça de nos comunicá-lo. Né? Então, assim, eu acho que essa é a parte bela da ciência, né, Afonso? A gente você falou, não, isso não explica tudo, mas a ciência é um grande mosaico, né? Uma grande obra na forma de mosaico. E cada grupo de cientistas, porque nunca é um cientista único, né? Você tem teu grupo de pesquisa, a gente tem o nosso, e a gente interage com pesquisadores no mundo inteiro. Então você vai lá, num projeto de pesquisa, você vai lá e coloca uma peça do mosaico, né? Vem outro grupo da China, coloca outra peça, daí vem da Europa, dos Estados Unidos, e você vai construindo essa bela obra de arte que é o conhecimento humano, né? Então, perfeito. Não, e assim, eu vou te interromper para dizer isso. Imagina. Sempre o meu ex-orientador comentava, né? Que a gente ele usava, né? Quando estava bom o trabalho, dizia, this is a nice piece of work. Esse é um belo pedacinho de trabalho, entendeu? Que ele vai entrar lá num mural. Exato. Talvez alguém amanhã, né, no futuro, vai ter um outro. Alguém vai fazer uma conexão. Então isso é importante. Aliás, voltando a uma questão importante da importância da ciência, né? A ciência básica é importante nesse contexto, né? Que ela estabelece padrões em que em cima deles a gente consegue desenvolver outras estudos. Aplicações mais clínicas, mais práticas. Exatamente. Né? Então isso é importante. E como eu sei que você gosta um pouco de história, vou tomar a liberdade de falar um pouco aqui, comentar, né? Que essa questão do que inspira os pesquisadores, né? Então, assim, na história do desenvolvimento de antibióticos, todo mundo fala do Fleming, né? Em 1928. Mas, assim, já tinham descobertas de 1880, 1850, né? De pesquisadores que viram lá fungo crescendo num caldo e que disseminava antibiótico pelo caldo e daí bactérias não cresciam. Aí depois teve pesquisadores alemães que acharam a piocianina e que daí a piocianina inibia outras bactérias. Então teve uma série de precursores, né? Até chegar no Paul Ehrlich, que eu acho que foi um obstinado, né? Sim. Pesquisou mais de 600 moléculas, até achar uma que funcionava. Infelizmente era tóxica, né? Era hepatotóxica, rapidamente teve que ser tirada do uso em humanos. Mas todos esses inspiraram o Alexander Fleming, que também foi um obstinado persistente, né? Então, se você vai olhar a história dele, ele descobriu a penicilina em 1928, mas ela foi comercializada em 1945, né? Então, em 17 anos, ele várias vezes chegou a questionar se algum dia aquela descoberta dele seria útil, né? E só foi utilizado em larga escala praticamente 20 anos depois, ou em torno disso, porque tiveram farmacêuticos, bioquímicos que conseguiram fazer um método de extração da penicilina que fosse efetivo
para a produção em grande larga quantidade. escala. O primeiro tratamento com penicilina, eu sei que tu sabes bem disso, foi num guarda londrino, que começou a melhorar muito do processo infeccioso, porque ele estava infectado com Staphylococcus aureus, só foi a óbito porque terminou a penicilina. Não tinha mais. Não tinha mais. Então, a descoberta, sem dúvida, do flema é importante, mas se não tivesse o desenvolvimento da droga, da produção da droga em grande quantidade, seria inútil, né? Seria inútil. Não, sim. E essa é a beleza da ciência, né? Então ele compôs, e aí teve a Universidade de Oxford que investiu, né? Eles não tinham recurso próprio, ele construiu um galpão para fazer essa produção em larga escala, né? Então é muito da história dos antibióticos. Por isso que a gente deve cuidar dos antibióticos, né? Não banalizar o uso de antibióticos, né? Fazer o uso racional, que é um termo que nós vamos repetir ao longo de todos os episódios aqui, né? Da importância de você controlar isso. Falando um pouco agora, Afonso, nós somos farmacêuticos, mas atuamos no diagnóstico laboratorial, né? Então, para quem não é da área, né, o farmacêutico ele pode ir para a área de farmácia, para a área de produção industrial, várias áreas de atuação, área de alimentos e área de diagnóstico laboratorial, que é onde nós dois atuamos. Mas como a gente sempre tem que estar antenado, o que existe de expectativa aí de novas drogas para tratar bactérias multiresistentes, algumas delas que hoje você não tem opção terapêutica, ou às vezes tem uma droga que não está disponível no país, por exemplo. Eu acho que esse é outro assunto bem interessante. Que vale até um episódio completo, né? Mas só para a gente sim, chamar a atenção do nosso ouvinte, né? E eu tenho uma visão, talvez, assim, para dois lados disso, né? Enquanto professor, sou convidado para ir em bancas, para desenvolvimento, mas de uso de novas substâncias que tenham atividade antibacteriana, muito legal, assim, eu vejo muitos trabalhos em relação a isso, mas eles me parecem, me permita dizer assim, um tanto inócuos, né? Porque fazem isso e terminam por aí, né? Porque daí a uma determinada substância apresentar uma característica antibiótica, antimicrobiana in vitro, a ela poder ser usada na clínica, há um longo caminho. Tá? Exatamente. Então, eu entendo que tem muitos trabalhos no Brasil, trabalhos assim que as pessoas não conhecem porque não saíram disso, e me parece que talvez a academia... Precise olha só, veja bem, a ciência básica é importante, a academia tem que fazer isso. Né? Desenvolvimento, avaliar novas substâncias, efetividade bacteriana. O que me parece é que o que a gente peca é não realmente conseguir colocá-lo no mercado, e eu não sei se isso é uma questão da academia, é uma questão da indústria também. Fazer a pesquisa translacional. Exatamente. Né? Fazer ela sair da básica e ir para aplicada, né? Aquela tripla hélice de interação, né? Da indústria, da universidade e do governo. Acho que o governo tem um papel nisso, né? Sem dúvida. Os últimos grandes estudos que viram aí os próximos passos para combater a resistência antimicrobiana falam do investimento público no desenvolvimento de novas drogas, porque as indústrias não querem correr o risco sozinho, né, Afonso? Se você tivesse 2 bilhões de dólares, você investiria 1 bilhão numa droga que vai levar 10 anos para ser desenvolvida até chegar no mercado e que em 1 ano pode ser que tenha que ser retirada do mercado porque não funciona, né? Então, assim, tem que olhar esse lado econômico. É um risco enorme produzir novos antibióticos, né? E, por outro lado, os antibióticos que já estão no mercado, não brasileiro necessariamente, mas já internacional, é interessante que se desenvolvesse drogas com algum mecanismo de ação, se não tão específico no alvo, mas, por exemplo, o cefiderocol, né? É uma coisa bastante... É uma molécula bastante interessante, porque ela é um sideróforo, né? O que é um sideróforo? É uma molécula que capta ferro para a célula bacteriana. Então, essa molécula tem uma facilidade de entrada melhor, porque a célula bacteriana precisa de ferro, né? Então, um antibiótico que tem essa capacidade, talvez ele penetre melhor, certamente ele penetra melhor na célula bacteriana. Então, esse tipo de raciocínio, ele é bastante interessante. O que a gente está vendo, tu já comentaste isso, é a questão de desenvolvimento de vários novos fármacos, que é a combinação de um beta-lactâmico tradicional, talvez não tão tradicional, com inibidor de beta-lactamase, que é o principal problema, as carbapenemases no Brasil. Mas me parece que está assim, muito nessa linha. Né? E pouco em novos mecanismos de ação de antibióticos. Com novos alvos. Com novos alvos, alguma questão nesse sentido. Né? Então, acho que essa questão deixa um tanto a desejar. Né? Então,
surgiram vários novos inibidores de beta-lactamase, como a gente sabe, né? O avibactam, o tazobactam, que foi reutilizado com a ceftolozana, que daí a cefalosporina é uma nova droga, mas vão chegar outros aí, né? A gente tem visto aí, tem um sem fim, é mais de uma dezena de novos inibidores de beta-lactamase, com cefepime, né? Isso. O taniborbactam, né? E outros, né? O próprio Astrionam com avibactam, né? Até o FDA tá estudando, né? A gente viu isso num congresso, de repente comercializar separadas as drogas, né? Você comercializa o avibactam, o tazobactam, o zidebactam, que não chegou ainda aqui no Brasil, e aí você associa ele com a droga que você quer. Não, eu quero associar com o cefepime, eu quero associar com... Daria mais liberdade para o clínico, por um lado, mas por outro também traz mais complexidade, né? Então acho que esse é um assunto para a gente discutir num capítulo especial, acho que né? Sim, acho trazer que um infecto e um farmacêutico aqui junto, né, com o microbiologista, e a gente discutir, porque é realmente, e eu concordo com você, novos mecanismos realmente diferentes do que já existem, tem muito pouca coisa, praticamente nada no fase 3, né? E cabe comentar também, né, Afonso, que de cada 100 drogas que entram em fase experimental, só 3 chegam na fase 4, né? A maioria delas vai ficando ao longo do percurso, né? Então, realmente, o cenário não é bom, né? E isso, como tu disse, pode levar 20 anos. Isso. Pelo menos 10 no desenvolvimento, né? 10 a 12, e daí começa a comercializar e tem que tirar porque não ficou bem, deu muito efeito colateral, etc. Então, é um risco grande e mostra o cenário preocupante. Por isso, pessoal, que a mensagem é assim, ó, vamos preservar o que nós temos, né? Por isso que o uso racional é mais ou menos assim, ó, vamos guardar ceftazidima, avibactam só para casos onde realmente seja necessário. E não prescrever aí para paciente, né, que você nem tem o isolado, nem tem certeza que é uma bactéria KPC e já vai prescrever ceftazidima, avibactam. Então isso leva a uma pressão seletiva. Ou polimixina, né, como a gente ouviu em discussões assim, então não é melhor eu dar polimixina para descolonizar meu paciente que tem KPC antes que ele desenvolva infecção? Não, né? Isso é um tiro no pé, né? Por quê? Volta ao que nós estávamos falando aqui da pressão seletiva. Deixa eu comentar rapidamente. Sim, claro. Estou vendo que nós já estamos próximo do final, que o laboratório de microbiologia de pesquisa ou não de pesquisa, ele tem papel fundamental nessa questão. Com certeza. Nós temos que ter técnicas mais rápidas. Isso. Já evoluímos muito para a identificação bacteriana com espectrometria de massa no MALDI-TOF, também já comentado aqui anteriormente. Mas nós temos que também fazer o teste de sensibilidade aos antimicrobianos de uma forma muito mais rápida do que a forma tradicional, que é pelo menos um dia, 16, 18 horas, né? Então, acho que isso é importante que se desenvolva em laboratórios de pesquisa. Nós temos trabalhado muito com isso, aliás, usando a técnica de espectrometria de massa, que ela é uma técnica A equipe é uma das rápida. líderes no país, né, com técnicas rápidas de espectrometria. Isso. Então, é importante que a gente possa dar um retorno para o médico. Olha, a hemocultura entrou no laboratório, ficou positiva aí em 4 horas, que a gente possa, a partir disso, identificar a bactéria e já em mais 2 horas... Ter alguma coisa de teste rápido. Exatamente. Para a sensibilidade de antibióticos. Para né? a sensibilidade. Tem algumas coisas padronizadas, tu sabe bem, que o próprio BRCast, o Comitê Brasileiro, né, que padroniza o antibiograma e que é baseado no EUCast, já tem, então, o teste rápido, né, o RAST, né? Mas para disco de fusão, né? Mas é disco de fusão. E a gente tem que ter outras técnicas, talvez não culturais, certamente não culturais, para aprimorar, avançar e ser bem mais rápido no teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, eu concordo 200% com o que você falou, né? Também acho que a microbiologia tem vivido uma revolução, graças a Deus, né? As metodologias novas chegando, equipamentos e tal, mas a gente ainda precisa se tornar mais rápido, né? E eu faço uma brincadeira que é assim, se você perguntar para 10 infectologistas o que o laboratório de microbiologia precisa melhorar, 11 deles vão responder, precisa ser mais rápido, né? Mesmo aquele que você não perguntou vai levantar o dedo lá, precisa ser mais rápido. Então, claro, isso é um esforço coletivo, conjunto, ciência, governo, indústria, universidades. Eu trabalho muito com isso também, a gente tem colaborações nesse sentido, né, de testes rápidos. Tem novidades chegando por aí, né, biosensores, né? Então, biosensores que detectam aí 10, 12 alvos e que podem fazer numa amostra clínica detecção de genes de resistência, por exemplo, né?
Nós já temos a imunocromatografia, que é um grande avanço, Exatamente. né? Mas há 10 anos atrás, o Lord Jim O'Neill, que eu considero um cara fantástico, que ele é um macroeconomista, né? Inglês, que foi recomendado foi contratado, na verdade, pelo governo britânico, né? Pelo James Cameron, primeiro-ministro à época, né? E a Sally Davis era a equivalente à ministra lá da saúde, né? No Reino Unido. Ele fez um trabalho belíssimo, né? Falou com especialistas, infectologistas, microbiologistas no mundo inteiro e criou um relatório muito famoso, né? Onde ele vê a perspectiva de até 2050 termos 10 milhões de óbitos por ano, 100 trilhões de gastos adicionais, né? Em saúde por conta da resistência antimicrobiana. E ele fala uma coisa assim, muito impactante. Eu não acredito que em pleno século XXI nós temos que esperar 48 horas para saber qual antibiótico com certeza eu posso dar para tratar aquele paciente, né? Então, claro que isso tem tudo a ver com resistência, com pressão seletiva, com tudo que a gente conversou aqui, né? Então, se você é colega microbiologista de laboratório, se você é médico infectologista, intensivista que está nos ouvindo, ajude essa cultura, né, dos testes rápidos, ela deslanchar dentro do serviço, porque ela é extremamente importante, né? E vai ter muita coisa nova por aí. Já tem, né? Film array, imunocromatografia, PCR em tempo real, direto da amostra ou da cultura, que também já ajuda bastante, né? Então a gente precisa popularizar essas metodologias. Sem dúvida. E que venham as novas, né, Afonso? Nós vamos estar aí ávidos para validá-las, verificá-las e colocá-las à disposição da comunidade. Perfeito. Afonso, eu queria dizer assim que foi um prazer inenarrável conversar com você, né? Somos colegas aí há quase, ou se não mais de 25 anos, né? Mais de 20 Próximo anos. de 25 anos. Você é um grande colaborador com a nossa pós-graduação na PUC, né? Fez diferença aí na formação de inúmeros microbiologistas, tanto na graduação como na especialização, mestrado e doutorado, né? Então, é uma honra e é um prazer também, né? Foi uma conversa muito agradável e deixo aí os microfones abertos para você deixar tua mensagem final aí. Primeiro, quero dizer que além disso tudo que tu falou, é muito legal porque a gente criou uma amizade, né? Embora a gente não conviva presencialmente de forma frequente, né? A gente desenvolveu uma amizade, né? E é muito bom poder conversar contigo nesse tom, né? De amizade, não ser somente em congresso, né? E eu preciso comentar também, né? Tu falaste em relação ao teu trabalho, que o trabalho que a gente desenvolve, ele não obviamente, ele não é individual, né? Nós temos um laboratório lá no Hospital de Clínica de Porto Alegre, o LabRecis, Laboratório de Pesquisa em Resistência aos Antimicrobianos, que é o laboratório central do INPRA, em que eu tenho uma equipe muito grande, muito competente de colegas, né? 3 professores, o professor Alexandre Zavascki, que eu já comentei, a professora Andresa Martins e a minha colega de graduação, a professora Juliana Cairão. Todos excelentes profissionais. Que são extremamente importantes na condução desses trabalhos, né? Sem dúvida. Mas mais que isso, né? São os alunos. Sim. Aliás, eu devo dizer, são as alunas, né, Marcelo? Assim, são mais de 90% dos meus alunos. São meninas, né? São mulheres. Talentosas. Né? Muito talentosas. Então, acho que talvez isso tenha feito o laboratório ser muito eficiente, né? Então, não sei se as mulheres vão dominar o mundo, mas a bacteriologia, elas já vão dominar ou já estão dominando, né? Já estão dominando, né? E que me perdoem os defensores da linguagem neutra, né? Elas, até as bactérias são elas, né? Também, né? Você não tem célula-pai, você só tem célula-mãe em bacteriologia. Normalmente é isso, né? Então, cabe aqui, eu te agradeço muito o convite, foi muito legal poder estar aqui e conversar, mas que tudo isso que a gente tem feito e trabalhado, eu sei que tu e eu também, depende de um grupo que a gente trabalha junto, né? Claro, que dão apoio, que são quem realmente sedimenta, estabelece padrões. A gente hoje em dia mais controla algumas coisas de forma geral, né? Então fica esse agradecimento para o meu pessoal do LabRecis, enfim, para os colegas do INPRA também. E acho que é interessante isso, né, Afonso? Você vê que você já deixou um legado, né? Então você tem ex-alunos de mestrado e doutorado que hoje são teus colegas, professores, né? Exatamente. Que estão muito bem a nível de pesquisa, né? Eu conheço vários deles e a gente sente que eles têm uma boa base, né? Uma boa formação. Então acho que isso é importante, esse legado que você, enquanto professor, deixa para a microbiologia do Brasil. Enquanto amigo, eu só tenho que agradecer, né? E aproveitar aí para dar um spoiler, já que você mencionou, né, nessa nova geração de microbiologistas, que a gente pretende fazer um episódio especial mais para frente, convidando jovens microbiologistas para eles falarem
como eles chegaram ali no mestrado, no doutorado, e o que eles querem fazer, o que eles planejam, o que eles vislumbram. Ótima ideia, uma ótima ideia. E quem sabe a gente não conta com a presença aí de alguém do seu excelente grupo de egressos, né? Perfeito, Afonso, mais uma vez, muitíssimo obrigado, foi um prazer, é uma conversa tranquila, agradável, espero que os nossos ouvintes tenham gostado aí esse bate-papo sobre resistência em foco, e aguardamos vocês para os próximos episódios. Um abraço a todos.